Meu nome é Chloé e isso aconteceu comigo há 2 semanas. Tenho 32 anos e um filho de 10 anos chamado Jesse. De vez em quando, a empresa para a qual trabalho me obriga a viajar pelo estado e por outros lugares do país para participar de reuniões de negócios importantes que são obrigatórias para mim. Meus chefes entendem minha situação. O pai do Jesse não é um bom exemplo e meu trabalho permite levar o Jesse nas reuniões. Geralmente ele se hospeda em um chalé ou apartamento alugado. Algumas semanas atrás, precisei participar de outra reunião de negócios no interior. Foi bom, pois a casa onde eu e Jesse ficaríamos era um chalé pequeno e bem isolado. Na véspera da reunião, fiz videoconferência com meus colegas por volta das 10 da noite. E Jesse estava no quarto dela no andar de cima, jogando no Nintendo Switch dela. Na videoconferência, Jesse me chamava de cima, dizendo que eu precisava ver algo. Pedi desculpas aos colegas e subi para o andar de cima. Fui até o quarto dele perguntando o que estava acontecendo, e ele me disse que havia um homem lá fora olhando pela janela dele. Olhei para o campo escuro, mas não consegui ver nada. Disse para Jesse que não, eu não via nada. Mas o que ele dizia me preocupava. E eu decidi ignorar aquilo. Talvez ele fosse só um morador de rua. Para falar a verdade, na maioria das vezes eu penso logicamente quando se trata desse tipo de coisa. Pedi para Jesse me avisar se visse um homem de novo. E voltei para a minha videoconferência. Cerca de 1 hora depois, um dos meus chefes sugeriu uma pausa para hidratar. Deixei a videoconferência aberta e o computador ligado, como de costume. Fervi água e subi para ver como Jesse estava. Perguntei se ele viu o homem novamente, mas não. Desde então, ele não viu mais nada. Desci para seguir minha reunião de negócios no computador. Quase todos os meus colegas já tinham voltado do intervalo, menos alguns. Esperamos eles voltarem, mas um dos meus chefes comentou: "É estranho, achei que tinha te visto na cozinha." O computador que usei na reunião estava sobre a mesa da sala de estar, em frente à cozinha com porta nos fundos. Respondi que não, só estava no andar de cima. Mas ele franziu a testa e insistiu, dizendo que tinha certeza de que me viu atravessando a cozinha. Eu ri e falei que ele devia estar imaginando coisas. Foi então que um lobo começou a rosnar. Eu tinha me esquecido completamente disso. Então fui até a famosa cozinha e percebi que a porta dos fundos estava ligeiramente entreaberta. Imediatamente me lembrei do que meu chefe tinha acabado de me dizer e achei que era uma bobagem. Provavelmente o Jesse esqueceu de fechar a porta, já que saiu cedo para brincar. Tranquei a porta, servi meu chá e me sentei para continuar minha chamada de vídeo. Apenas 10 minutos se passaram quando de repente fiquei muito cansada. Não era algo natural. Eu estava bem e, de repente, não conseguia mais manter os olhos abertos. Impossível lutar. Acabei adormecendo durante a videoconferência. Eu não sabia na hora, mas aparentemente dormi bem por cerca de 10 minutos. 10 minutos depois, acordei porque Jesse me sacudia forte e, alarmado, dizia que havia um homem lá fora tentando entrar. Virei-me devagar e vi um homem do outro lado da porta, balançando agressivamente a maçaneta. Ele parecia furioso por não conseguir entrar. Percebi que era verdade. Meu chefe realmente viu algo na cozinha. Eu estava confuso e não conseguia organizar meus pensamentos. Com certeza era ele, o homem que entrou na casa enquanto eu estava no andar de cima com Jesse. Ele provavelmente colocou algo no meu chá para me fazer desmaiar. Quando adormeci, tentou entrar na casa achando que a porta dos fundos estava aberta, tudo para sequestrar meu filho. Só de pensar nisso me dá enjoo. Agradeço aos céus por ter notado que a porta estava aberta e por ter pensado em trancá-la. Se não fosse assim, a história teria acabado muito pior. Chamamos a polícia, que procurou nos arredores, mas não achou ninguém. Jesse e eu fomos para casa depois. Esse louco seguiu assombrando meus pensamentos até o fim dos meus dias. E com certeza os pensamentos da Jessie também. Você pode me chamar de Derek nesta história. Tenho 23 anos e consegui um estágio em um escritório na cidade para onde ele foi transferido. Não é tão bom quanto eu esperava. Meu chefe e outros gerentes sempre me dão mais trabalho e acabo ficando muito mais tarde que todos no escritório. Mesmo quando todo mundo já foi para casa. Essa quinta-feira não foi diferente. Eu ainda estava no escritório depois das 11 da noite. Eu estava em videoconferência com pessoas de todo o país e até de outros lugares do mundo. Não éramos muitos nessa chamada, talvez 4 sem contar comigo. Tirei os olhos da mesa e olhei para a chamada de vídeo. 3 das 4 pessoas eram pessoas que eu conhecia. Eles eram da mesma empresa do outro lado da cidade. Já a última pessoa eu realmente não conhecia.
Mas em uma videoconferência, isso não era realmente surpreendente. Nem sempre conhecemos todos, então não pensei muito nisso. Essa pessoa desconhecida estava em um cômodo escuro. Não dava para ver muita coisa, mas não havia dúvida de que tinha alguém lá. Mal enxergava ele sentado em um cômodo caindo aos pedaços. Mas eu não conseguia ver detalhes, nada mesmo. Um colaborador saiu da chamada e perguntei aos demais quem era a pessoa misteriosa. Eles disseram que era provavelmente alguém comum da empresa, cujo nome não citarei. Mas eles só foram pegar um café ou algo assim. Eles não saíram realmente da chamada. De qualquer forma, fiquei sozinho com a pessoa desconhecida na chamada de vídeo. Com meus colegas fora para o café, baixei o olhar e segui trabalhando. Depois de talvez uns 10 minutos, cansei e fui também fazer um café. Quando coloquei minha xícara embaixo da máquina, ouvi algo cair no nosso escritório ali perto. Parecia um bloco de papel caindo. Eu disse boa noite. Eu estava com medo, mas não estava realmente apavorada. Só que eu achava que estava sozinha. Como o prédio de escritórios é enorme, havia várias pessoas que também podiam estar aqui trabalhando até tarde como eu. Voltei à minha mesa, vi a chamada do Zoom e entrei em pânico. Todos os colegas que eu conhecia já tinham desligado, e a única coisa que eu via na câmera de um desconhecido era um pedaço de papel. Nele estava escrito: Boa noite. Imediatamente escrevi na caixa de diálogo: Quem é a pessoa na chamada? Sem muita surpresa, não houve resposta e a chamada terminou. Aí eu fiquei realmente apavorada. Juntei todas as minhas coisas e me preparei para ir para casa. Foi quando fechei minha bolsa que recebi uma ligação no meu celular. Atendi e disse alô. Ninguém respondeu, mas com certeza havia alguém na linha. Percebi isso por causa do barulho. Uma respiração leve, rouca. Falei mais alto. Quem é, afinal? Foi aí que meu telefone desligou. Guardei o telefone e corri ao elevador. Ao entrar, apertei várias vezes o botão do térreo. Vi a luz acender em um escritório no fim do corredor. Ouvi uma porta bater. Achei que vi algo pouco antes das portas do elevador fecharem. Essa foi a última coisa estranha daquela noite, mas também a mais assustadora que já vivi. Infelizmente, ainda preciso ficar até tarde e admito que fiquei paranoica. Sempre que trabalho sozinha até tarde, sinto que alguém me observa. Meu nome é Emily, e isso ocorreu quando eu tinha 16 anos. Eu estava presente no nosso concurso de debates para jovens como jurada, junto com meus outros colegas da escola. Ao chegar ao hotel, descobrimos que os chuveiros eram compartilhados por andar, não havia banheiros privados. Isso não nos incomodava, pois só precisávamos focar na preparação para o concurso. No dia seguinte, fui para a sala da primeira competição e encontrei aquela equipe que chegou mais cedo. Um dos garotos chamou minha atenção. Ele era muito bonito. Demorou um pouco até que tudo começasse. Ele se aproximou para conversar. Ríamos e conversávamos sobre nossas escolas quando notei a entrada de um inspetor. Cada sala exigia um adulto supervisor para garantir a avaliação justa das equipes. Eles não usavam nada especial para se distinguirem dos outros convidados, apenas roupas tradicionais. Então, surgiu uma moça de cerca de 20 anos, vestindo um vestido sujo florido e cabelos loiros, mal penteados e olheiras como se não dormisse há dias. Senti o cheiro terrível dela assim que ela entrou. Mas também percebi que ela não parava de me olhar. E eu não dava atenção para isso. Depois do concurso, fui para o hotel e minha amiga e eu decidimos tomar um banho no banheiro compartilhado. De repente, a luz se apagou. Achei que minha amiga estava brincando comigo e gritei para acender a luz de novo. Ninguém respondeu. Foi aí que vi uma sombra na frente da cabine do chuveiro. Eu só ri até que ela começou a bater na porta. Fiquei surpresa e permaneci calma até não aguentar mais. Gritei: "Para com isso!" Depois disso, nada mais aconteceu até eu superar meu medo. Então olhei no espelho e vi olhos me encarando da cabine meio aberta. Eu gritei e corri para o meu quarto. Contei tudo para minha amiga sobre o que tinha acontecido. Mas ela só riu. Me mexi de um lado para o outro a noite toda, mas finalmente consegui dormir. Acordei no meio da noite ao sentir um sopro quente no rosto. Eu estava paralisada, mas consegui olhar de canto de olho e vi que era a mesma mulher do concurso de debates. Os olhos dela, injetados de sangue, estavam fixos em mim. O sorriso dela mostrava dentes brancos e brilhantes, porém tortos. Ela apoiava os dedos na minha cama. Só via a cabeça dela e ela sussurrou com a voz rouca: "Fique longe das coisas que não são suas, ou eu vou te cortar em pedaços." Eu gritei de medo e acordei minha amiga. Ela viu a mulher correndo lá fora, deixando a porta escancarada.
As roupas que pendurei para secar para o dia seguinte estavam rasgadas. Minha saia tinha um grande buraco na outra perna e minha camisa uma frase horrível. Liguei chorando para minha amiga e meus pais, enquanto nosso acompanhante chamou a polícia. Eles chegaram a tempo e pegaram a mulher escondida na saída de emergência. Eles a prenderam e interrogaram, dizendo que eu tentava seduzir o namorado dela. Depois, interrogaram o garoto que conheci, mas ele não sabia quem era. Ele admitiu que a viu me seguindo o dia todo, mas achou que era outro monitor ou acompanhante. Aconteceu que essa mulher, na verdade, tinha transtornos mentais e sua ficha criminal estava cheia de outras agressões desse tipo. Até hoje, nunca mais voltei a um chuveiro coletivo. Não quero nunca mais colocar os pés em um lugar assim. A antiga casa da minha avó estava há gerações na família e sempre houve muita atividade lá. Você podia ver pessoas nas sombras te observando. Lembro bem que, quando jovem, havia uma mulher estranha sentada em uma cadeira de vime balançando suavemente e olhando pela janela. Contei para minha avó, mas quando ela veio, a mulher já tinha ido, embora a cadeira ainda balançasse. Acho que o evento mais assustador foi quando você olhou as fotos tiradas pela câmera descartável. Sua primeira foto pode ser descartada, então garanta que funcione. Alguém fotografou a cozinha da minha avó com um buquê de flores sobre a geladeira. Quando revelamos as fotos, o rosto de um homem apareceu nas flores. Mesmo forçando a vista, não víamos seu rosto, mas a cabeça lembrava vagamente a de um homem. O que quero dizer é que o rosto de um homem impedia ver as flores. Estávamos tão assustados que destruímos a foto. Eu queria que tivéssemos guardado. Teria sido um bom assunto para conversar. Isso aconteceu há alguns meses. Durante as férias de verão, um amigo queria dar uma festa de aniversário e podia convidar alguns amigos. Mas eles tinham um grupo inteiro. Os nomes deles eram Trevor, Jake e Hayden. E meu nome é Richie. Eles viviam em uma região cheia de colinas e florestas. Como não havia muito a fazer, Keegan, que organizava a festa, teve uma ideia primeiro. À noite, com os pais dela dormindo, sentávamos perto da fogueira para conversar e nos divertir. Lembrem-se que minha amiga tinha um grande campo atrás de casa e, à direita, uma floresta imensa. Só precisávamos andar em linha reta e virar para os campos para voltar para casa. Foi nesse momento que nós voltamos. Keegan e eu quisemos explorar e fomos à floresta com lanternas. Saímos para a floresta às 3 horas. Estava escuro, mesmo com as lanternas. Foi assustador para quase todo mundo. Caminhamos por um tempo, até encontrarmos um desnível acentuado em um pequeno barranco. Ali, até mesmo Keegan, que dizia conhecer a floresta como a palma da mão, não fazia ideia de onde estávamos. Em vez de descer a colina, decidimos seguir pela lateral, até encontrarmos uma pedra, plana e firme, para podermos descansar. É verdade que todos já estávamos cansados. A gente devia voltar, sugeriu Keegan. Vamos, é só dar um mergulho, retrucou Keegan. Então descemos e fomos devagar em direção ao riacho. Eu os segui rapidamente. Trevor estava realmente hesitante. Ele olhou ao redor para Hayden e Jake, que seguravam lanternas. Ele assentiu e disse: Acho que deveríamos voltar, Hayden. E então, enquanto eles partiam, nós descemos um riacho. E então, de repente, a luz das lanternas começou a enfraquecer. A situação seguia controlada, pois eu e Trevor ainda tínhamos um pouco de bateria nos celulares. Por precaução, decidimos ir embora. Ao voltarmos pela floresta para a casa de Keegan, vi a borda das árvores indo para o campo que leva à casa. Conforme nos aproximávamos, meus olhos se arregalavam. Não havia nem casa nem campo. Não havia mais floresta ou arbusto que me fizesse cócegas no pescoço. Mas Keegan não se preocupava, dizia que só precisávamos ir mais longe. Quanto mais avançávamos, mais a paisagem mudava. Sem árvores, sem ervas daninhas. Entrei em pânico. Foi aí que ouvimos vozes. Parecia que eram pessoas, e vinha da nossa direita, na floresta escura. Um pouco tremendo, eu disse: Olá. E foi aí que reconheci aquelas duas vozes familiares. Eram Jake e Hayden. E eu não fiquei tranquila por muito tempo. Eles também não conseguiam encontrar a casa. Eles estavam realmente confusos. Keegan e eu estávamos com medo, mas Trevor estava em pânico, sabendo que estávamos perdidos e que a casa deveria estar aqui. Seguimos gritando para que nos achassem mesmo de longe. E quando eles finalmente chegaram, nós brigamos porque realmente ficamos com medo. Medo de nos perdermos para sempre. Eles pediram desculpas por não responderem mais. Trevor comentou que viu uma trilha.
Então a gente não tinha muita escolha, fomos por lá. Mesmo com todos os barulhos estranhos, percorremos tudo. Para se acalmar, dizíamos que era só o vento. Mas quando algo grande se mexeu e fez barulhos estranhos, começamos a correr. Depois os barulhos desapareceram. E depois de 30 minutos, percebemos que estávamos apenas andando em círculos. A trilha não levava a lugar nenhum. Começamos a discutir de novo sem saber o que fazer. Foi aí que percebemos uma luz fraca na montanha. Então, meio que por desespero, subimos lá esperando pelo melhor, mesmo estando a quilômetros de distância. Nós escalamos aquela montanha, esgotadas e feridas por sumagre venenoso. Mas nós alcançamos o topo. A luz vinha de uma casa. Então Keegan disse: "Eu conheço essa casa. É isso, eu sei onde fica a minha casa." Nós o seguimos. Conseguimos voltar para a casa dele. No quarto dele, conversamos sobre essa experiência estranha. Sempre que penso nisso, me pergunto o que teria acontecido se ficássemos mais tempo. Provavelmente teríamos morrido. Ou talvez tivéssemos achado o que se escondia naquela floresta. Sem dúvida, um predador. Ou algo assim. Naquela época, aos 15 anos, eu tinha muito medo do escuro. Quando eu deitava na cama, sempre cobria o espelho. Então eu olhava para o outro lado do quarto, de costas para o espelho. Mas eu também me certificava de não olhar por muito tempo para os cantos escuros do meu quarto. Nem para o meu armário, aliás, que era tão escuro que eu não suportava. Porque ele ficava do lado oposto ao meu espelho. Se eu olhasse para o espelho ao lado da cama, via meu armário. Então, uma noite, por algum motivo, eu decidi que queria vencer meu medo do escuro. Ao ir para a cama, não cobri o espelho, nem coloquei a cabeça sob as cobertas. Fiquei voltado para o lado oposto do quarto, onde estava o espelho. Apaguei meu abajur e olhei para o espelho. Eu estava com muito medo e apreensiva. Mas acho que acabei cochilando, porque quando acordei, estava olhando para a minha porta, e ao abrir os olhos, vi meu espelho. Para minha surpresa, vi no espelho alguém parado na escuridão perto do armário. Olhei à esquerda, mas não havia ninguém. Contei aos meus pais o ocorrido. Eles simplesmente me disseram que devia ser imaginação minha. Acho que era só imaginação de uma garota de 15 anos. Falei que não tinha 3 anos e sabia o que vi. Uma semana depois, levantei de madrugada para ir ao banheiro. E quando eu me olhei no espelho, vi surpreendentemente a mesma figura sombria, mas ela estava mais perto da minha cama, muito mais perto. Saí correndo do quarto gritando. Contei novamente aos meus pais. Eu disse para eles que não tinha mais jeito de eu dormir de novo naquele quarto. Meu pai disse que dormiria no meu quarto a partir da noite seguinte para me acalmar. Eu implorei para ele não fazer isso. E claro, ele não me ouviu e foi mesmo assim. Nas primeiras noites, nada ocorreu. Meu pai não entendia o que me assustava tanto. Ele insistiu para que eu nunca mais entrasse no quarto, mas eu preciso ir, pelo menos para pegar todas as minhas coisas de que vou precisar. Numa noite, meus pais puseram os presentes sob a árvore de Natal e fizeram piada com o suposto monstro do meu quarto. Como meu pai dizia, enquanto ele dormia no meu quarto, eu dormia com minha mãe no chão. Todos nós assistimos a um filme e fomos dormir como de costume, mas minha mãe e eu assistimos ao Grinch, e foi aí que eu adormeci. Nesse momento, minha mãe e eu ouvimos meu pai gritar. Corremos juntas para meu quarto. Meu pai segurava o lado esquerdo do peito com a mão esquerda enquanto olhava e apontava para o espelho. Minha mãe me implorou para pedir ajuda. Por isso, fui a outro cômodo ligar para a emergência, mas ao voltar encontrei minha mãe chorando incontrolavelmente. Meu pai não se mexia mais. Seus olhos estavam abertos, mirando o espelho que o condenou. Meu pai faleceu de ataque cardíaco. Depois daquela noite, meu tio e meus avós nos ajudaram a nos mudar, porque não queríamos ficar mais um segundo naquela casa. Meu pai encontrou um diário na mesa de cabeceira ao lado da minha cama. Eu não tinha colocado ele lá. Minha mãe olhou e me disse que era a letra do meu pai. O que não sabíamos era que meu pai escrevia um diário toda noite em que dormia no meu quarto. Ele escreveu que havia mesmo alguém no espelho e que toda noite essa pessoa se aproximava mais. Ele não contou para ninguém para não nos assustar. Sinceramente, não sei o que pensar. Então, era minha culpa se ele morreu? Eu sei que o Natal nunca mais seria tão alegre quanto deveria ser. Essa silhueta morta me aterrorizaria para sempre. Isso aconteceu comigo há 15 anos. Naquela época, eu tinha 8 anos. Quando possível, minha mãe levava meus irmãos e eu a Blockbuster para alugar um filme no fim de semana. Numa quinta-feira, fomos a Blockbuster. Minha mãe deu um dinheiro para mim e meu irmão, e fomos às lojas.
Encontrei um filme para alugar, mas não tinha dinheiro suficiente. Era Jurassic Park. Um pouco de medo. Pensando nisso, pensei que deveria procurar outro filme para alugar, e foi o que eu fiz. Um homem baixo, de cerca de 40 anos, veio até mim. Ele era careca e usava óculos grandes. O homem perguntou qual filme eu ia alugar. Falei que era Jurassic Park, mas não tinha dinheiro suficiente. O homem pôs a mão no meu ombro e disse: "Tenho certeza que sua mãe adoraria te dar mais dinheiro." O homem então olhou ao redor da loja e disse: "Aliás, onde está sua mãe?" Eu disse ao homem que ela estava procurando filmes com meus irmãos, mas que eu não sabia onde ela estava. O homem então se ajoelhou. Colocou a mão esquerda atrás do meu pescoço, olhou para trás e sussurrou: "Tenho todos os filmes de Jurassic Park, se quiser. Pode vir comigo que eu deixo você fazer o que quiser." Quero dizer, assistir aos filmes de graça. Eu fiquei em dúvida. Falei ao homem que não achava boa ideia e que minha mãe ficaria furiosa se eu me afastasse. Ele me mostrou a foto de uma coisa velha toda amassada e disse: "Tá vendo? Esse é o meu carro. Os filmes estão aí dentro." Isso não levaria mais que um instante. Então, o homem segurou minha mão e me levou para fora da loja. Ao chegarmos ao carro dele, ele abriu o porta-malas. Ele disse que os filmes estavam ali e que eu tinha que entrar para pegá-los. Depois entrou no carro e ligou o motor. Não entrei no carro do homem, só perguntei quais eram os filmes. Ao dizer que voltaria, o homem saiu do carro e veio rapidamente até mim. Nesse momento, minha mãe saiu da loja e chamou meu nome. Assim que ela saiu, o homem entrou no carro e foi embora rapidamente. Depois de responder a todas as perguntas da minha mãe e contar em detalhes tudo o que tinha acontecido, ela imediatamente falou sobre isso com as pessoas que trabalhavam na loja. E ela disse para eles chamarem a polícia. Em poucos dias, o homem foi identificado pela placa do carro. Felizmente, bastou olhar a câmera de segurança. O homem já tinha sido preso antes por tentativa de sequestro. Agora que sou adulta e penso nisso, fico feliz que minha mãe estava lá para impedir tudo o que aquele homem tinha planejado. Quando mais jovem, trabalhei em uma loja, geralmente no fim do dia e à noite. Nunca tive que lidar com situações incomuns enquanto trabalhava, exceto no meio da noite. Era uma noite tranquila de segunda-feira. Um homem barbudo de uns 50 anos entrou na loja. Ele usava roupas de inverno, uma túnica, um casaco de couro preto, jeans escuros e sujos e botas. Ele foi até o balcão onde eu trabalhava e esvaziou uma sacola plástica. Ele pôs no balcão 2 jogos de videogame e alguns DVDs. O homem disse que queria trocá-los por dinheiro. Eu podia sentir o álcool no hálito dele, e ele parecia estar um pouco bêbado. Após escanear os itens, informei ao homem quanto poderia pagar. O homem me olhou com uma expressão de raiva e irritação. Ele respondeu: "O que é isso?" Eu pedi desculpas a ele, mas ele disse que esperava receber pelo menos $200. Não sei de onde ele tirou essa estimativa errada, mas falei que valia só alguns poucos dólares e que era tudo o que conseguiria. Sem dizer nada, e de forma agressiva, o homem pegou seus DVDs e jogos para colocá-los de volta na sua bolsa. Ele saiu da loja resmungando palavrões. Ao terminar meu turno naquela noite, fui ao meu carro no estacionamento e, por algum motivo, ele não queria ligar. Pensei em pegar o ônibus e deixar para arrumar o carro no dia seguinte. O ônibus chegou, mas quando fui em direção a ele, vi o mesmo homem de antes. Nos olhamos e tenho quase certeza de que ele tinha me reconhecido durante todo o trajeto de ônibus. Sentia que esse homem me observava e tinha medo de me virar. Não queria que ele soubesse que percebi seu olhar. Minha parada se aproximava. Levantei-me para descer do ônibus e notei que o homem fez o mesmo. Eu tinha a sensação de que ele ia descer e me seguir até em casa, onde tentaria me atacar. Assim que as portas do ônibus se abriram, agradeci ao motorista e fui rapidamente para casa. Não fiquei nem um pouco surpresa quando olhei para trás e vi o homem saindo do ônibus também, me seguindo. O homem seguia os mesmos caminhos e direções que eu, acelerando a cada passo. A única chance que eu tinha de finalmente ficar fora do alcance desse homem era quando eu virava na esquina. Corri e me escondi atrás de um muro de tijolos. Não o vi mais depois disso e consegui chegar em casa. Eu sabia que aquele homem planejava algo sinistro e estou feliz por ter escapado. Fiquei paranoica por um tempo. Eu pensava que ele sabia onde eu morava e tinha me seguido até em casa, sem que eu soubesse.
Recentemente eu tinha ido encontrar meu irmão mais velho, cujo nome é Timothy. Fazia tempo que não nos víamos e relembramos as boas memórias da infância. Então, um assunto foi mencionado. Um de nós já tinha passado por algo paranormal? Timothy me respondeu que sim, que ele só tinha vivido um evento paranormal, mas que isso foi há cerca de 20 anos, quando ele tinha 19 anos e trabalhava em uma loja chamada Blockbuster. Vou contar essa história pelo olhar de Timothy. Vai começar. Certa noite, cheguei atrasada no trabalho e meu chefe pediu que eu ficasse até mais tarde para compensar. Naquela noite, após fecharmos e todos irem embora, meu chefe me deu tarefas para fazer antes de sair e me deixou sozinha para fechar o local. Ao terminar, uma tarefa era sentar na sala dos fundos e rebobinar os filmes, já que muitos esqueciam de fazer isso antes de devolver. Depois de rebobinar todos os filmes, coloquei todos eles de volta nas suas caixas e, obviamente, desliguei a televisão. Enquanto eu olhava o que faltava fazer na minha lista, ouvi algo cair na loja. Procurei pelo barulho enquanto andava por aí. Vi algumas caixas de vídeo no chão. Parecia que alguém as tinha derrubado da prateleira, porque eu não via como elas poderiam ter caído sozinhas. Eu os peguei e coloquei de volta no lugar. Assim que terminei de guardá-los, ouvi um barulho vindo da sala dos fundos. Parecia que pessoas estavam conversando. Quando cheguei, a TV estava ligada e um filme já havia começado. Foi quando fiquei confusa e assustada. Desliguei a televisão e tirei o filme do videocassete. Depois de desligar nervosamente a televisão, tirei o filme do videocassete pela segunda vez. Depois fui até a loja para guardar os filmes que estavam expostos lá. Queria muito voltar para casa. Enquanto eu estava arrumando, percebi que havia novamente fitas de filmes no chão. Eram apenas algumas, mas eram as mesmas que eu tinha recolhido alguns minutos antes. Certifiquei-me de guardá-las direito, para que não pudessem cair de novo. Senti que não estava sozinha naquela noite. Só queria ir embora. Fiquei aliviada por terminar as tarefas e poder voltar para casa. No dia seguinte, meu chefe ficou bravo comigo no trabalho. Ele perguntou por que deixei a TV ligada na sala dos fundos e por que havia fitas de filmes no chão. Perguntei quais fitas eram essas, mas no fundo já sabia. Ele confirmou que eram as que já tinham caído 2 vezes. Eu disse para ele que não tinha deixado bagunça nenhuma e que tinha limpado tudo, que tinha desligado a televisão e que tinha arrumado tudo, até mais de uma vez. Quando terminei, obviamente ele não acreditou em mim. E meu chefe ficou muito bravo comigo o dia todo. Contei o que tinha acontecido para alguns colegas, e alguns deles disseram que já tinham passado por algo parecido, quando também trabalharam até tarde da noite. Eles me disseram que objetos pareciam se mover sozinhos, cair sozinhos, e que eles sentiam como se estivessem sendo observados. Ainda hoje eu acho que, seja lá o que for, foi uma experiência paranormal. Sou Karen, dona de casa responsável por planejar eventos do meu bairro. Em 2006, tivemos um grande número de pessoas novas vindo morar no nosso bairro. Houve uma grande mudança aqui. Naquela época, eu queria que as pessoas voltassem para de onde vieram. A taxa de arrombamentos e a criminalidade no bairro aumentaram de repente. Eu me sentia responsável por causa da minha posição de destaque no bairro. Eu realmente era uma pessoa importante. Meu marido, Chad, e seu amigo Kyle começaram a patrulhar o bairro depois do aumento da criminalidade. Certa noite, Kyle entrou correndo em casa e avisou para ficarmos atentos, pois viu alguém suspeito de capuz e short correndo pelo bairro. Kyle nos mostrou a direção em que ele estava seguindo o suspeito para que pudéssemos liberar o caminho para ele. Fomos ao local indicado para tentar pegar o homem em flagrante, quando Chad disse algo muito perturbador. Ele afirmou estar cansado das pessoas se mudando para o bairro e que faria o necessário para torná-lo seguro novamente. Ouvimos passos e Kyle e Chad saíram de trás dos arbustos. O homem parou de correr. Kyle perguntou para ele: "Quem é você? Para onde você está indo? De onde você veio?" O homem parecia confuso. Ele tirou os fones de ouvido. Então ele colocou a mão no bolso. Eu gritei: "Arma!" E Kyle saiu dos arbustos com sua arma, apontou para o cara e puxou o gatilho. Mas ela travou. O homem pegou seu telefone. Mas era só um telefone. E ele fugiu. Kyle e Chad gritaram que era melhor ele fugir e voltar para sua cidade. Disseram a ele que ele e os amigos nunca mais entrariam nas casas das pessoas. No dia seguinte, soubemos que alguns adolescentes que moravam ao nosso lado e que conhecíamos muito bem tinham sido presos. Eu estava enganada.
assim como meu marido e o amigo dele. Nós pensávamos que as pessoas que cometiam crimes eram os novos moradores da cidade que tinham acabado de se mudar para cá. Na verdade, eram adolescentes que cresceram aqui desde bebês. Sempre penso no que teria acontecido se a arma não tivesse travado. Um crime teria ocorrido contra um adolescente inocente. E tudo seria culpa minha por eu ter gritado. Por favor, nunca julgue um livro pela capa. Eu percebi isso e é assustador. Mas toda vez que eu penso nisso de novo, isso me apavora. Vou fazer o meu melhor para me lembrar desse acontecimento que meu primo me contou. Isso foi no fim dos anos 80. Meu primo e o amigo estavam no parque, quando viram um cara agindo estranho. Atitudes que ele não deveria ter em público numa ponte, se é que me entende. Adolescentes começaram a zombar dele. Acho que tentou aproximá-los, mas acabou perseguindo-os e prometendo matá-los se os pegasse. Eles voltaram para casa, contaram para o meu tio, que tinha 1,80 m e parecia bem forte na época. Ele retornou ao parque e procurou os rapazes com alguns adolescentes. Não lembro exatamente o que aconteceu depois, mas a polícia foi chamada. O homem foi encontrado e acusado de aliciar menor ou algo assim. Maya contou que, em 1991, ela e meu tio começaram a receber ligações de jornalistas. Começaram a questionar as acusações contra um cara que estava nas notícias. Se o nome dele lhes era familiar e o que aconteceu com o filho dele. Minha tia, meu tio e seus 3 filhos moravam em Wisconsin. Meu primo e os amigos perseguiram ninguém menos que Jeffrey Dahmer. Meu primo então apareceu na TV. O cara que deveria ser a vítima e conseguiu escapar acabou pegando Jeffrey Dahmer. Pensando bem, preciso ligar para eles para relembrar os acontecimentos. Como isso foi há quase 30 anos, meu primo queria saber se ainda tinha a fita do programa. Ou se tem alguma coisa no YouTube. Quando falávamos do programa, meu primo ficava muito nervoso e irritado. Me sinto um pouco mal por ele. Ainda acho incrível que Jeffrey Dahmer quase pegou meu primo. Eu tinha 24 anos na época, e eu ia de carro para o trabalho. Estava eu e minha irmãzinha. Ela veio trabalhar à noite comigo para fazer limpeza. No caminho, ela recebeu uma ligação. Dizia que havia algo errado com a sobrinha. Ela teve que desligar, o que, é claro, era algo que ela fazia com muita frequência. E eu fui obrigada a dar meia volta e levá-la de volta para casa. Tive que voltar ao trabalho, mas percebi que me atrasaria. Então eu peguei um atalho. Vou descrever a área onde fica a minha empresa. A empresa está em um prédio grande, situado no centro de um subúrbio totalmente escuro. Quis acelerar para chegar ao trabalho na hora, mas não pude, porque servos costumam surgir na frente dos carros do nada, bem perto do meu trabalho. Cheguei a um semáforo e esperei ele ficar verde. Foi aí que senti um leve toque vindo do carro atrás de mim. Eu pensei, não, agora não. Estacionei para checar meu carro e ver quem bateu em mim. Saí e fui até o carro dela. Eu perguntei para ela se estava tudo bem. Achei que ele dormiu ao volante. Como ele não saiu, fui até a porta perguntar se estava bem. Vi a cabeça dele pela janela entreaberta. Mas o cara não disse nada. Eu disse a ele que não havia nenhum dano. Então deve estar tudo bem. Ouvi uma porta de carro abrindo. Virei e vi que era um cara saindo do carro, ainda sem dizer nada. O que eu fiz então é algo que eu ainda me arrependo até hoje. Quando fui até meu carro, notei algo. As mãos dele eram extremamente pálidas, brancas. Mas o rosto dele estava preto, o que achei estranho. Anormalmente preto. Achei que fosse uma máscara mostrando partes da pele dele. Naquele momento, estar ali me deixou nervosa. Achei que ele estava com o rosto preto e bateu no meu carro por causa da minha cor. Quando eu ia sair, ele de repente pegou um fuzil no carro e apontou para minha cabeça. Eu ficava pensando o tempo todo que eu ia morrer e que ninguém ia saber porque eu estava completamente sozinha. Eu tentei conversar com esse cara dizendo, você realmente não precisa fazer isso. Foi então que ele chorou incontrolavelmente. Ele pulou no carro dele e foi embora. Fiquei parado no escuro ao lado do carro, sem mexer um dedo. Eu só fiquei aliviada de estar viva. Entrei rápido no carro e cheguei ao trabalho com meia hora de atraso. Todos queriam saber por que eu estava atrasada. Mas eu guardei tudo para mim. Só contei para minha família, que estava muito preocupada. Agora trabalho em outro cargo e durante o dia, não mais à noite. Evito estradas isoladas ao voltar para casa.